Olá pessoal, já estamos ao vivo aqui no nosso Papo Reto. Nós já vamos começar o nosso bate-papo falando sobre os assuntos propostos, fazendo uma entrevista com a secretária municipal de saúde aqui de Valparaíso. Eu peço desculpa por vocês o atraso, mas é porque o Facebook mudou o sistema de transmissão online, me deixou meio sem saber o que fazer. Nesse momento a gente passa aqueles 3, 4 minutinhos aqui compartilhando o link para que as pessoas assistam conosco. Então façam o mesmo, ajude a gente aí, vão compartilhando esse link para que bastante pessoas possam participar conosco, fazer as perguntas para a secretária que forem necessárias e para as pessoas saberem do que está acontecendo na cidade, tá bom? Uns 3 minutinhos a gente volta, vou aumentar a música e aí a gente começa a bater o nosso papo, tá bom? Compartilha aí, gente, compartilha essa live no máximo de grupos de WhatsApp e Facebook possível aí, tá bom? Falar aí um pouquinho de um pré-candidato a prefeito Fujão aí, que está correndo de medo da imprensa. Vamos entender por que será que tem candidato que tem medo de imprensa. Esse cara tem que aparecer para poder ganhar a eleição. Como é que vai ganhar a eleição sem aparecer, né? Então, nós vamos debater sobre esse assunto já aí. É um dos picantes nossos da noite. E o ponto alto é a conversa com a secretária municipal de saúde, a Aliane Ribeiro, que vai contar algumas coisas para a gente sobre como anda a saúde do município, acordos, planejamentos, essas coisas assim, tá bom? Vamos compartilhando aí aqueles 4 minutinhos iniciais para a gente compartilhar nos grupos aí. Vamos ver se a gente atinge o maior número de pessoas possíveis. Bom, já estamos compostos. Muito boa noite a todos.
já estão conosco aqui. Deixa eu ver quem é que está conosco aqui, porque eu tenho que ficar de olho nas mensagens no celular. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, da audiência que tem sido cada dia maior nas nossas lives. O pré-candidato a prefeito Marcelo Sorriso, que está sempre aqui conosco. Boa noite, Carlos e ouvintes. Obrigado, Marcelo, pela sua audiência. Está sempre aqui conosco. A enfermeira Claudineia Passos. Muito obrigado, Claudineia. Você sempre me ajuda. Compartilhe essa live aí nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp. Valdeilson também, parabéns. Cada dia melhor. Obrigado, Valdeilson. Hoje foi um pouco estranho, porque o Facebook mudou o sistema de transmissão ao vivo e aí eu fiquei meio perdido. Tanto é que eu demorei uns 8 minutos para entrar ao vivo. Maicon Medeiros, obrigado, Maicon, por você estar aí. Compartilhe aí com os amigos. Obrigado, viu, Maicon? Compartilhe aí para o pessoal. Essa nossa live tem tentado levar muito a informação para vocês, para que todo mundo conheça os candidatos a prefeito, para que todo mundo saiba das notícias, das principais notícias da nossa cidade. Hoje nós vamos mesclar entre entrevista e algumas notícias que são importantes, tá bom? Nós vamos falar hoje com a secretária municipal de saúde de Valparaíso, a Aliane Ribeiro. Eu tenho mania de chamar ela de pastora Aliane, porque eu a conheci assim. Se eu der uma deslizada, vocês me avisam aí. A Manu Rodrigues, já virei super fã. Valeu, Manu, obrigado. Eu te respeito, viu? Júlio Sena, boa noite, Júlio. Ele é engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura, um cara super competente, de uma índole muito. A gente vê na cara que é uma índole muito bacana. Carlos, ele vai ou não vai? Não sei, acho que não. Nós vamos falar sobre isso agora. Vamos tirar uma onda com ele, Marcelo. Vamos tirar uma onda com ele. A Edila Cop, que tem acompanhado o nosso jornal de uma maneira bastante interativa. Obrigado, Edila, por estar aí conosco. Valeu, viu? Um grande abraço, boa noite. Marcelo, meu irmão, lá em Belém do Pará. Obrigado, mano. Um grande abraço. Eu te amo, viu? Tô com saudade pra caramba de você. Tem feito um excelente trabalho, Carlos. Parabéns. Obrigado, viu, Manu? Estou tentando fazer o melhor possível e espero que as pessoas compreendam as limitações, porque equipamento e tudo isso custa. Eu estou tentando melhorar ao máximo. E algumas limitações outras, mas nós estamos tentando fazer o máximo possível. Eu queria que vocês me dessem um feedback sobre o áudio, se está chegando bem aí para vocês, se a música está alta, sim ou não, se a minha voz está chegando bem e se o vídeo está legal aí para vocês. A Neilde Santana, Claudineia Passos, você é maravilhosa. Eu também acho ela uma figura fantástica, viu, Neilde? Edelso, lá do hot dog do Edelso, lá da praça na Itapaá. Meu amigo, sempre presente, é um prazer muito grande, é uma honra ter você aqui conosco. Depois tira aquela foto e manda pra gente, manda nos comentários e me manda no WhatsApp, que eu gosto de postar aquelas fotos que você tira, muito legal. A Edila, igualmente para vocês. Obrigado, Edila, um grande abraço. Bom, vamos começar os nossos assuntos, tratar dos nossos assuntos, a nossa pauta de hoje. A primeira pauta para a gente fazer a chamada... Eu não acredito. Ah, tá. Pensei que tinha saído aqui. A nossa primeira pauta para a gente fazer a chamada para a nossa entrevistada é sobre uma matéria que nós fizemos no jornal Opção do Entorno, que fala sobre uma cooperação entre o GDF e o governo municipal de Valparaíso, que trouxe para Valparaíso, que viabilizou para Valparaíso uma tenda de atendimento itinerante muito grande para atendimento das pessoas com suspeita de dengue. Eu achei muito interessante essa ideia, principalmente depois que eu conversei com a Aliane hoje, e ela até tive a ideia de entrevistá-la hoje, depois dessa conversa, por conta da quantidade de casos que vem surgindo, e para tentar, vamos dizer assim, tirar um pouco da lotação nas unidades de atendimento de emergência, né? Isso ela vai contar para a gente. Então aí eu já vou ligar para ela para a gente começar o nosso bate-papo com a secretária, para que vocês entendam essa cooperação e o que tem acontecido na saúde do município de Valparaíso, o que tem melhorado, o que ela tem conseguido fazer para agilizar a nossa vida nesse sentido da saúde. Desculpa, eu tô levando aqui porque eu tô ligando para ela aqui. Eu falo com vocês, opero o sistema ao mesmo tempo, faço tudo ao mesmo tempo. Mas tá bom, eu gosto, eu acho, é assim mesmo. Eu estou chamando ela aqui.
Sua chamada está sendo encaminhada para... Não deu no dela, né? Vamos ver, de novo. Pois é, essa cooperação, e aí lá nessa tenda, ela tá ficando lá no cais, e vai ter médicos, enfermeiros lá. Bom, ela tá chamando. Secretária? Olá, boa noite. Boa noite, secretária, tudo bem? Tudo jóia, Carlos. Então tá bom, nós já estamos ao vivo com o nosso pessoal aqui no programa Papo Reto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a senhora pela disponibilidade de me atender, tá bom? Não foi nada programado, nós resolvemos isso hoje de manhã, quando eu entrei em contato com a senhora para pegar alguns detalhes de uma matéria que eu estava fazendo e achei interessante a gente conversar. Muito obrigado pela disponibilidade da senhora, tá bom? Tá bom, estamos aqui para ajudar, para somar. Então tá bom. Eu já estava falando com o pessoal, era a primeira matéria que eu tinha colocado para conversar com as pessoas e aí para linkar com a entrevista com a senhora. É sobre essa cooperação entre o governo municipal de Valparaíso e o GDF para tentar combater e tratar das pessoas, combater a dengue, o Aedes aegypti, e tratar das pessoas que por acaso foram contaminadas pela dengue. A senhora pode falar um pouquinho, primeiro, quem é a Aliane Ribeiro, que virou a secretária, foi nomeada secretária municipal de Valparaíso? Vamos começar pelo início. Então vamos lá, boa noite, comunidade de Valparaíso, boa noite, Carlos, cumprimentar aí a Claudinete que está nos assistindo, grande abraço, uma enfermeira ali do SAMU. Né? Quem é a Aliane Ribeiro, né? Atualmente eu sou pastora ali da Aliança da Fé, sou formada em Relações Internacionais, atualmente eu faço pós-graduação em Gestão Pública e Saúde e estava chefiando o gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, ali junto do ex-gestor, o Dr. Leonardo Esteves, desde 2017, né? Atuei 3 anos nessa função de chefia de gabinete e assumi a Secretaria de Saúde ali no dia 9 de dezembro, né, de 2019. E vem os desafios, né? Uhum. Na verdade, antes de começar esse combate à dengue, a nossa conversa com o GDF, ela começou ali no final de dezembro. Nós fomos procurados ali pela CIDA, da GI Plan do DF, e veio com a proposta do Renega Aedes. Nós realizamos o Renega Aedes no dia 15 de janeiro, onde houve uma concentração grande ali no Colégio Polivalente, na divisa do DF em torno. Então veio vários órgãos que nos apoiaram, juntamente também participou a nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, Secretaria de Obras esteve presente, fora os órgãos competentes do GDF. Então, antes de realmente começar, né, esse combate à dengue, a gente já havia formalizado esse acordo e, assim, desde o dia 1º de janeiro até hoje, dia 5 de março, nós já recebemos, assim, já foram notificados mais de 700 casos, né, com suspeitas de dengue, são casos sintomáticos de dengue, e começar a nossa força-tarefa. E aí, quando foi na segunda-feira, o GDF nos convidou para formalizar uma reunião, onde ali a gente trataria realmente o combate ao Aedes aegypti, né? Junto do GDF e junto do nosso município. Okay. E a proposta foi realmente uma parceria, sem custo. Entendi. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Porque a senhora foi indo lá na frente, eu vou tentar voltar um pouquinho para a gente ter o maior conteúdo possível, tá? A Aliane assumiu a Secretaria Municipal de Saúde e todo mundo conhece o seu perfil, aliás, quase todo mundo. Quem lhe conhece sabe que é um perfil conciliador, um perfil ameno, um perfil de pessoa super, vamos dizer assim, transitável. E às vezes na chefia você precisa ser uma rocha. Tá dando tudo certo, porque eu quando houve a troca na secretaria, eu disse assim, não sei se a senhora viu aquele programa Papo Reto, eu disse assim, a Aliane, eu tô com muita dificuldade de não chamar a senhora de pastora Aliane. Eu tô tentando não chamar. Não, fique à vontade.
Aí eu falei assim, a Liane tem um perfil apaziguador, eu acredito que vai dar um vai dar um up na secretaria. Isso a senhora conseguiu já implementar algumas melhoras na secretaria, alguns avanços? Sim, eu assumi a secretaria muito consciente, com muita responsabilidade, né? E isso, assim, foi um convite do prefeito Fábio, indicação ali também do Dr. Leonardo Esteves, ao qual eu agradeço, né? Eles terem me escolhido e desde quando eu assumi, a gente fez entregas significativas de equipamentos nas unidades de urgência e emergência, que estavam em falta, né? Cardiovasculadores, monitores, eletrocardiogramas, são equipamentos essenciais para salvar vidas, né? E então a primeira iniciativa que eu tive foi isso, foi fortalecer as nossas unidades de urgência e emergência. A gente sabe que nesse período as nossas unidades elas estão ficando muito cheias, mas eu até peço um pouco de paciência dos nossos municípios, porque a gente recebe muitos pacientes que vêm do DF, Lusiânia, Ocidental, Novo Gama, né? São cidades adjacentes, cidades vizinhas, e a gente não tem recusado esse atendimento. Entendi. Né? Tem a nossa classificação de risco, aí muitas das vezes tem, dependendo do atendimento, às vezes é lento, porque um médico nosso às vezes está em remoção em Goiânia, ou está fazendo um atendimento de urgência e emergência, mas sempre com muito compromisso. Eu vejo os nossos médicos ali comprometidos a estarem regulando os nossos pacientes nas unidades de alta complexidade, tanto do Goiás quanto do DF, né? E assim, nós aumentamos também, você pode ir nas nossas unidades, você tem ali uns 3 médicos escalados no CAIS, na UPA, no HMV. Então a gente tem melhorado essa questão de pessoal dentro das urgências e emergências. Né? Entendi. Né? Eu tô aqui, só para me falar aqui, se a senhora quiser me interromper e mandar um abraço para alguém, pode ficar à vontade, mas aqui nós estamos com o secretário Rafael Viana, de Meio Ambiente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rafael. Grande abraço. Obrigado por você estar aí, tá? Valdeilson, já falei. A Claudineia Passos, também já falei. Boa noite. A Lamara também, sempre conosco, lá da Secretaria de Desenvolvimento lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se eu não me engano, eu sempre esqueço o nome das secretarias. O Maicon Gomes também, um abraço, Maicon, obrigado por você estar aqui. Uma presença ilustre também da deputada estadual Leda Borges, também conosco. Obrigado, deputada, por estar aí. Um grande abraço. Saudade da senhora, de falar com a senhora. Marcelo Sorriso, secretária, boa noite. A paz do Senhor. Por que ainda hoje se perde milhões em recursos na saúde local? Eu não sei se isso acontece, mas é a pergunta do Marcelo Sorriso. Acontece, secretária? Não entendi. O senhor pode repetir? A pergunta dele é, secretária, boa noite, a paz do Senhor. Por que ainda hoje se perde milhões em recursos na saúde local? Não, na verdade, a gente tem aí do recurso próprio, vem 16% para a saúde, né? E a gente conta muito com a parceria das emendas parlamentares do governo federal, as emendas estaduais que vêm dos nossos deputados estaduais também, para fortalecer o sistema, a administração da Secretaria de Saúde. Sim. Contar somente com recurso público próprio, a gente não dá conta. Não é possível manter a saúde só com esses recursos. Inclusive, eu soube que a deputada está aí, deputada Leda Borges, grande abraço. Quero agradecer pela emenda que ele destinou, que já foi depositada de R$500 mil para aquisição de medicamentos. E com certeza isso é muito importante para a nossa Secretaria Municipal de Saúde. Então esses recursos também vêm oriundos do governo federal e do governo estadual. Entendi. Teve o Maicon também, falou aqui, eu poupo a senhora, mas não posso poupar de tudo, viu? Vamos dizer assim. Correto. O Maicon falou assim, pré-candidata a vereadora utilizando a máquina pública. A senhora é pré-candidata a vereadora ou não? Nesse ano eu não tenho intenção de ser candidata a vereadora. Então, eu quero deixar a população tranquila, consciente disso, tá? Então, eu já tomei essa decisão junto da minha família, né? Mas, com certeza,
mais para frente, quem sabe, mas nesse ano eu vou permanecer ali na condução da Secretaria Municipal de Saúde. Ok. A Manu perguntou quem indicou a senhora foi o secretário o ex-secretário de Saúde ou não? Sim, ele fez a indicação sim, o doutor Leonardo Esteves, né, quando houve a determinação do Tribunal de Contas que ele realmente tinha que tomar a decisão, que ele tinha os vínculos do GDF, e por esse motivo, né, ele teve que fazer a escolha se ele permanecia secretário de saúde ou ele voltava, né, para o seu concurso público. Eu acho que a decisão dele foi sábia e assim, eu pensei, né, com carinho nessa possibilidade, mas eu sabia da responsabilidade, mas só atuando como secretária eu pude sentir essa responsabilidade de forma dobrada. Como chefe de gabinete, é lógico que eu tinha muito cuidado com aquilo que eu recebia, com aquilo que era assinado, só que eu estando gestora, a gente realmente sente essa responsabilidade, né, pela administração. Sim. O Rafael Viana, secretário de Meio Ambiente, está mandando parabéns, secretária Eliane, pela sensibilidade para com os munícipes. Secretária, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Agora vamos entrar lá no principal foco nosso, que era... Ronaldo Passos também entrou aqui, mandou um abraço, ele, se eu não me engano, também é do SAMU, né? Grande abraço aí, Rafael Viana, que sempre tem nos ajudado nas nossas revitalizações da Secretaria de Meio Ambiente. Ali na Vila Guaíra nós fizemos a entrega da revitalização recentemente e ele foi parceiro ali da gente, né? Grande abraço aí, pessoal. Pastora não, secretária. Secretária, vamos voltar agora para o assunto da dengue. A senhora antecipou lá na primeira fala alguns assuntos, mas o que me chamou a atenção quando eu pedi para a senhora me conceder a entrevista hoje à noite, agora, nesse momento, eu estava fazendo a matéria sobre a parceria e aí a senhora me confidenciou 704 casos suspeitos de dengue suspeitos de dengue já desde o dia 1º de janeiro até a sexta-feira passada. É um número bastante elevado, né? Sim, aproximadamente 400 e poucos casos foram aqui, dos nossos moradores do município de Valparaíso, e os 300 casos aproximadamente foram das cidades vizinhas. Essa era uma pergunta que eu ia fazer em seguida. 300, ou seja, nós temos, na realidade, o que aconteceu na nossa cidade são, na média, de 400 casos aqui que aconteceram na nossa cidade. Agora, 300 de fora. Essa quantidade de casos é o que deve é o que pode estar justificando, às vezes, a lotação nas unidades de saúde. Esses dias o pastor Gil mandou um vídeo de que tinha uma senhora esperando lá, mandou um vídeo nos grupos de WhatsApp, como tinha uma senhora esperando 3 horas lá e tal. Aquele movimento é causado por isso, ou hoje tem outra coisa que para no ar? Eu acredito que também, porque os sintomas da dengue ali é dor de cabeça, febre alta, náuseas, né, vômito, manchas vermelhas no corpo, pessoa se sente indisposta, né, dores abdominais em todo o corpo. Então isso provoca realmente essa lotação nas unidades de urgência e emergência, e aí esses casos que já é suspeito mesmo, a gente, com esse atendimento da tenda, eu quero até falar dos horários. Sim, e é importante, eu entro na tenda agora. Pode falar. Isso, essa tenda de atendimento está sendo realizada no horário de 8 às 5 horas da tarde, ali na frente do estacionamento do CAIS, e são para tratar de casos exclusivos de sintomas da dengue. Relacionados à dengue. Nós temos a equipe, tem a equipe lá com médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o nosso laboratório ali do CAIS que já está apto para estar fazendo um hemograma, né, dos pacientes. O paciente que vai de manhã é feito o hemograma de manhã, o resultado sai ali à tarde, e os que fazem o hemograma à tarde, o resultado sai no dia seguinte. Para que a gente possa tomar medidas, né, para poder conter, né, entendi, o avanço da dengue. Entendi. Aquela tenda, ela é bastante grande, ela tem a capacidade de atender mais ou menos quantas pessoas? Então, quantos médicos, quantos enfermeiros e técnicos de enfermagem que vão ficar à disposição daquela tenda?
Olha, a estimativa da tenda, segundo a informação que eu peguei com o Divino, que é o subsecretário de Vigilância e Saúde do DF, estima-se a gente atender uma quantidade de 200 pacientes por dia, né, circulando ali. Tomara que não tenha, né, que não tenha tanto caso assim, né? Tem uma equipe de revezamento de 6 pessoas, inicialmente a gente 6 a 8 pessoas, né? Então, assim, tem uma equipe também que está ali disponível no CAIS, está dando esse suporte para nós. Entendi. Agora, às vezes a gente está falando num assunto e aí chega uma pergunta do pessoal que nos acompanha, nossos internautas. Aí eu vou fazer a pergunta deles e aí a gente volta na dengue, tá? Porque era o nosso foco que nós tínhamos convidado. Pode falar. Eu só tenho algo a fazer deferência, né? Porque a reunião foi na segunda-feira, né? Estivemos ali presente eu, o prefeito Fábio, o secretário Plácido. A reunião para definir a parceria do governo municipal de Valparaíso com o GDF. É importante, o governador Ibanez está muito aberto a ajudar, né, o município de Valparaíso, em parceria ali, ajudando o prefeito Fábio também. Então, nessa reunião esteve presente o prefeito, o secretário Plácido, a diretora Leidmar da Vigilância e Saúde, que é daqui do nosso município, teve presente o subsecretário Divino, de Vigilância e Saúde do DF, subsecretária Moema, da Atenção Integral do DF, e o Edgar Rodrigues, que é diretor de Vigilância Ambiental. Ok. E isso. Tá tudo bem. Então, quero agradecer a parceria desse pessoal que tem nos dado esse suporte. Bacana. Parabéns e obrigado a eles também, porque eu moro em Valparaíso, ou seja, ajuda a gente, né? Tem uma pergunta do José Alves, que é um pouco fora da dengue. Ele está falando, ele falou o seu nome errado, que eu acredito que ele não deve ter escutado direito. Ele está perguntando quando vai chegar neurologista na cidade de Jardins, acho que ele né? Inicialmente nós temos ali o Dr. Ivan, né, mas teve um motivo pelo qual a gente, infelizmente, a gente não pôde manter o contrato dele, e assim, a gente está nessa buscativa de ter um neuro aqui no município, mas aí vem a questão salarial, vem a questão do interesse do profissional em querer atuar no nosso município. Entendi. É do meu interesse contratar. Entendi. Agora depende muito do interesse do profissional de querer atuar na nossa região. Entendi. Voltando agora, tá respondido, Zé Alves? Depois você me avisa aí, tá? Se respondeu. Na realidade, então, resumindo, a senhora está procurando um neuro para trazer para o município, correto? Sim, isso eu já conversei com a diretora, com a Luciene ali do RH, já pedi para ela dar prioridade, algumas especialidades que realmente eu vejo que tem essa necessidade, a gente tem atendido, inclusive a gente também aumentou a quantidade de pediatra no nosso município, então eu tenho essa sensibilidade nisso. Agora, realmente, a questão é o interesse do profissional em querer atuar aqui no nosso município, mas o convite está aberto. Né? Entendi. Exatamente. Voltando no caso da dengue, hoje de manhã, quando nós conversamos, a senhora me falou que alguns bairros têm uma incidência maior. A senhora pode falar mais ou menos para a gente como está sendo a atuação da Secretaria Municipal de Saúde para prevenir, para combater o mosquito da Aedes aegypti e assim por diante, para a gente saber o que cada um pode fazer para ajudar e como o governo está atuando nesse sentido? Sim, a nossa preocupação maior foi ali com o bairro do Pacaembu, né, por conta dos casos suspeitos que já foram notificados, identificados lá no bairro. Então, essa semana nós já começamos a atividade lá. Eu quero agradecer aqui o Crésio, que é o nosso chefe de agente de combate a endemias, os nossos agentes comunitários de endemias, que a gente fez um mutirão já lá no Pacaembu, né, o veículo já foi disponibilizado com fumacê, no horário adequado para estar alcançando ali mais de 2.000 residências no Pacaembu. E também nós tivemos alguns casos ali no Jardim Oriente, Morada Nobre. Então, assim, o que eu peço é uma conscientização realmente da população, né, para que mantenham as vasilhas sem acúmulo de água, garrafas elas têm que ser viradas com a boca para baixo, né, nada que... Porque a água ela se torna um vetor de proliferação desse mosquito. Lixo, né? Não só do Aedes, né, essas coisas. Mas da zika, chikungunya. Então, assim,
é muito importante que quem tem plantas, né, aqueles vasos sejam preenchidos com areia. Eu acho que a pessoa tem que ser fiscal do seu próprio ambiente. Os pratos sempre virados, nada que possa acumular água. Nesse período chuvoso, eu peço a atenção dobrada da população para isso. Infelizmente, a gente depara com aqueles casos de vizinhos que a gente não consegue adentrar, né? Teve um caso que a caixa d'água estava aberta e a gente não conseguia entrar em contato com o morador. E assim, no bairro desse morador, 5 casos de dengue, porque a tampa da caixa estava aberta. Então é muito importante que onde tem concentração de água, estejam fechados, né? Seja balde, seja tambor, tudo virado para baixo. Entendi. É muito importante a participação das pessoas, porque eu não sei se a senhora tem aí, se a senhora tem essa estatística, eu não sei os agentes de combate a endemias, eu não sei qual a porcentagem de casas eles conseguem entrar, porque tem casas fechadas, tem pessoas que não estão trabalhando. Tem, e as pessoas estão trabalhando, mas eu peço que aquelas que estão nas suas residências recebam os nossos agentes de combate a endemias. Eles estão identificados, eles estão uniformizados, eles estão com o crachá da Secretaria Municipal de Saúde. Normalmente aquele agente já atua ali próximo do bairro, né, do seu bairro. Então, assim, é muito importante recebê-los para que ele venha auxiliar na condução desse combate. Entendi. Então, a nossa intenção realmente não é prejudicar o morador, mas é conscientizar da importância, e né? Rápida a visita, né? Não é problemática, né? Não. Eles são bem dispostos, né? A gente só pede mesmo essa aceitação. Ok. A Manu fez uma pergunta falando sobre se a senhora viu os vídeos que circulam às vezes na internet com superlotação e tal, tudo. Só que nós falamos sobre isso há pouco. Acredito que a senhora acompanhe todos os detalhes do que acontece, vai se desenrolando sobre a Secretaria Municipal de Saúde, né? Sim, eu não tenho conhecimento, né, respondendo a Manu. Manu, nem todos os casos eu tomo conhecimento, mas a boa parte sim. Pessoas me mandam no WhatsApp e eu de pronto, eu tenho essa sensibilidade de às vezes ir no local, né, de comparecer, converso com o médico clínico que faz as escalas, né? Então, de vez em quando eu tenho andado também, eu não fico só ali no gabinete, eu tenho caminhado pela Secretaria de Saúde para auxiliar nessa questão do atendimento e agilizar também. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu preciso ser o mais isento possível, porque eu tenho as minhas impressões pessoais. Né? A Manu, na pergunta dela, ela falou em 3 a 4 horas de espera. 3 a 4 horas de espera é um tempo razoável, normal no atendimento público nos melhores centros? Sim ou não? A senhora tem ideia disso em comparação com os particulares? Como é que é? Sim, depende muito do horário de pico. Aquele horário ali de 8 a 7 horas, que é o horário que o pessoal tem mais acessibilidade até de veículos, de poder transitar dentro da cidade, é o nosso maior pico, né, de atendimento, seriam esses horários. À noite, às vezes, realmente, depende muito do dia, né, tem noites que elas estão mais sobrecarregadas ou não, mas esse horário, assim, comercial, até as 7 horas da noite, ele costuma ser mais cheio, né. E a questão da classificação de risco, por exemplo, às vezes tem uma pessoa lá que a questão ambulatorial e chega um caso de urgência, a pessoa está lá infartada, então assim, é um caso que a gente acaba tendo classificação vermelha para poder estabilizar a saúde daquele paciente. Aí é onde restringe um pouco o atendimento, não para de atender. Às vezes restringe para fazer o socorro imediato daquela vítima que está lá em estado mais grave. Aí é onde a equipe médica tem que se concentrar ali junto com os enfermeiros para estabilizar, né, o paciente, e aí o atendimento fica um pouco mais lento. Né? Fica prejudicado. Essa lentidão depende de casos específicos. Entendi. Né? Para ilustrar para as pessoas, porque às vezes vocês profissionais usam
termos mais rebuscados. Chegou um cara baleado lá, seja ele bandido ou não, a obrigação do médico é atender. Aí o que acontece? O cara tá com 3 tiros no peito, o que acontece? Aí o cara entra, é urgência, se deixar morrer é negligência, o médico vai preso, ou seja, o cara vai lá, vai atender o cara, enquanto ele tá lá ressuscitando o baleado, ele não pode atender as pessoas que estão lá na espera, correto? É isso? É isso mesmo. Enquanto a pessoa está lá, sendo feita toda a remoção, a gente entra em contato com o SAMU e já tenta regular de imediato para as unidades de alta complexidade, para tentar manter aquela vida salva. E tirar então, e também sair essa força-tarefa. E também tirar da frente dos outros que estão lá na espera para ser atendido, né? Exatamente. Porque, enfim, a fila anda. O Marcelo Sorriso, ele perguntou, secretária, atenção básica e média complexibilidade está trabalhando com referência e contra-referência, objetivando maior eficiência do atendimento? Eu não entendi direito, Marcelo. Depois traduz para a gente. A senhora entendeu? Sim. A atenção básica hoje são 27 unidades de estratégia saúde da família, né? E tem 12 UBS que estão ali atuando junto do nosso município, e não falta médico no nosso município, e assim, a gente tem os casos lá ambulatoriais, os casos de emergência já são encaminhados diretamente para as urgências e emergência, só que essa parte seria mais os atendimentos ambulatoriais, né? Sim. Que é oferecido pela atenção básica, que é a porta de entrada da saúde para atender esse paciente ali. Então, esses casos que não são tão graves, mas que tem que ter todo um tratamento, né, seja de diabetes, seja um tratamento dentário, seja um tratamento de saúde da família, seja o acompanhamento daquela mãe que é gestante. Então, tudo isso, a porta de entrada é na nossa atenção básica, é nas nossas unidades de estratégia de saúde da família, né, e nas unidades básicas de saúde, dentro do município que está dentro dos bairros. Entendi. Aqui o Marcos Roberto, eu creio pela foto, que eu não estou enxergando direito aqui, está um pouco longe, eu falo assim, olhando no celular, ele mandou ótimo esclarecimento, Carlos. Eu não lembro qual foi, porque a gente tem um delay aqui, mas tudo bem, obrigado, Marcos, um grande abraço, obrigado por você estar aí. Eu espero que agora você assista o nosso programa toda quarta ou quinta-feira, porque agora eu vou tentar mudar para quinta, depois dessa, tá bom? A senhora também, viu, secretária? Ok. O convite está feito. Bom, Marcela, te respondeu. O Maicon deu uma alfinetada aqui, alta complexidade, manda para Brasília, mas eu acredito que em todas as cidades do interior que não tenham um hospital de urgência, assim, manda sempre ou para a capital ou para o grande centro mais próximo. Mas é isso, não é isso? A nossa expectativa é o Hugo, né? Já tem uma área destinada ali, que foi cedida pelo município de Valparaíso, perto do Avan. O governador agora precisa retomar esse processo. Né? Eu acho que o entorno sul precisa fazer uma certa pressão, né, para o governador Caiado dar prioridade na construção do Hugo, porque a planta, né, já está aprovada pela Suvisa, já tem todo o projeto. Agora é saber se é falta de recursos, o que há no governo estadual para implantação do Hugo, né, do Hospital de Urgência de Goiás. Infelizmente, e com certeza, quando implantar, com certeza vai conseguir atender toda aí não vai precisar mandar para... Aí, Maicon, não vai precisar mais mandar nem para Brasília, nem para Goiânia. Não, todos os dias são 2 vans cheias de pacientes nossos que são conduzidos para Goiânia, pacientes que fazem tratamento de câncer, que fazem tratamentos ambulatoriais, né? Então a gente realiza esse atendimento aí. E quando não tem as vans, a gente coloca os veículos também à disposição dos pacientes. Inclusive, esse é um ponto alto da Secretaria. Eu vi esses dias, porque nós falamos aqui dos vídeos, Manu, você que está nos escutando aí, nós falamos aqui dos vídeos de pessoas reclamando da superlotação, da lotação ou da demora no atendimento, mas também tem na internet depoimento de pacientes que têm que ser atendidos em Goiânia regularmente sobre a questão dos veículos que transportam essas pessoas
As pessoas falam muito bem desses veículos. Eu acredito que um dos pontos altos da Secretaria conseguiu realizar na gestão de vocês. Na atual gestão, né, foi renovada aí a frota de veículos, desde as ambulâncias, dos veículos de passeio. Então, assim, ainda tem algumas demandas que precisam ser supridas, mas houve uma renovação de frotas aí significativa. Nessa gestão atual. O Júlio fez uma boa lembrança, muito obrigado, Júlio. Para mim não esquecer de pedir para a senhora falar sobre a ampliação do Hospital Municipal de Valparaíso e sobre o CEAM, que parece que está em reforma também. Essa ampliação do Hospital Municipal de Valparaíso é o que garantiria, por exemplo, a gente ter uma maternidade no Valparaíso, tão anunciada pelo ex-secretário Dr. Leonardo Esteves, né? Correto, essa informação procede. A ampliação, já existe o projeto aprovado pela Suvisa, né? Até então é um projeto assim equivalente a 2,5 milhões. A gente tem assim pré-aprovado pela Caixa Econômica Federal 330 mil reais. Dá para começar alguma coisa, mas a gente precisa pleitear outras emendas para poder implantar essa maternidade aqui no nosso município. Essa informação procede. Com relação ao CIAM, né, só está faltando mesmo a ordem de serviço para a gente começar ali a construção do CIAM, que vai ficar ali ao lado do CAIS. Entendi. Então já está praticamente no gatilho. E outra informação importante com relação a obras, estou ali tomando conhecimento que a gente retomou aquela obra ali do Valparaíso 2, que estava parada, né? Então, assim, foi licitada uma empresa, e então, todos os dias vocês passam ali, vocês podem perceber que a obra está ali, né, avançando, para a gente poder entregar para a comunidade, se Deus quiser, até esse semestre. A ampliação do Hospital Municipal de Valparaíso já está sendo feita, não já? É isso, né? Ou não? Olha, ela está em projeto, aguardando recurso, é isso? Existe, além tem a verba inicial, mas a gente precisa, esses trâmites de licitação precisa ser concluído até ter a ordem de serviço para nós iniciarmos aquela obra ali no HMP. Ok. O Valdeilson fez uma pergunta aqui, interessante a pergunta. A senhora que está na gestão da saúde, não como secretária desde o princípio, mas a senhora esteve muito próximo dos atos do secretário e agora como secretária, ele pediu para a senhora enumerar aqui para a gente uma ou duas grandes conquistas da secretaria na gestão de vocês, da senhora agora, e do Dr. Leonardo, que a senhora fez parte ativa. O que eu considero de extrema importância realmente foi essa renovação da frota de veículos e mais de 20 unidades de saúde revitalizadas, foram reformadas, desde a parte estrutural quanto a parte de mobília, né? Então teve esse avanço aí nas unidades que realmente necessitavam. A gente sabe que uma unidade ali, ela é construída, passa-se 6, 7 anos, 10 anos, ela precisa dessa reforma, né? Entendi. E a gente segue ali com essas reformas ali no São Bernardo, né? A gente já iniciou a reforma ali e tem outras que estão aí em processo de licitação para a gente dar continuidade nessas revitalizações que foram realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Né, e o grande forte também foi a implantação do prontuário eletrônico. Eu ia perguntar sobre o prontuário. Já está em todas as unidades? Já funciona, assim, já funciona o prontuário eletrônico, vai vir um incentivo do Ministério da Saúde, que é o APS, né, onde fortalece isso e fortalece o repasse com a produção da Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, mas aos pouquinhos a gente está avançando. Tá? Isso aí é uma determinação também do Ministério Público, tem o TAC que a gente tem buscado cumprir dentro dos prazos. Fala pra gente o que é TAC, para que as pessoas entendam o que é TAC. Um termo de acordo de conduta que foi realizado entre o ex-gestor, o atual prefeito, Pablo Mossoró, junto ali do Ministério Público. Uhum. Que está à frente ali a doutora Lorena, que assiste a saúde, né, do município. Ok.
Voltando na dengue que a senhora tinha me falado, esse final de semana parece que tem uma ação coordenada aí, grande em um bairro. Qual bairro? Por quê? E o que vai acontecer lá? Na verdade, a gente tem percebido aos finais de semana, tanto o governo municipal, em parceria ali com a Secretaria de Infraestrutura, tem realizado os manejos ambientais junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Então vai ser feito um grande mutirão de limpeza no bairro do Pacaembu. Tá muito importante os bairristas aí do Pacaembu, aquilo que for descartável, lixo acumulado, deixem tudo fora das suas residências, embalados, né, dentro do saco plástico, para que seja recolhido, né? Então a gente pede aí o auxílio da população nisso, né? E vai ser feito também a roçagem ali. E no final de semana, eu acho que a população já tem percebido, né, esses mutirões de limpeza realizados pela iniciativa do prefeito Pablo Mossoró. Entendi. Inclusive, uma coisa que tem me chamado a atenção, e eu ouço, porque que às vezes quando tem essas atividades, esses mutirões da limpeza, a participação a senhora falou sobre a Secretaria de Infraestrutura, mas eu vi gente da Secretaria de Meio Ambiente participando nesse trabalho, né? Sim. Qual é a função deles ali no meio, vamos dizer assim, porque eu não consegui ainda vislumbrar, mas eu vejo o pessoal lá trabalhando, né? A questão ali da Secretaria de Meio Ambiente, eles fazem essa recolhida desses pneus também, que é um dos maiores causadores. Se acumular água, você sabe o que dá, né? Dá dengue. Uhum. Então, eles fazem também esse manejo ambiental, eles recolhem esses pneus que podem ser reciclados, né? Então, essa parceria, ela procede com a Secretaria de Meio Ambiente. Entendi. Coordenada ali pelo Rafael Viana. Entendi. Eu vou colocar o celular aqui para alto para me ler um comentário aqui que eu não estou enxergando quase nada mais. Estou ficando velho. A Marília Lima, ela comentou aqui: ficamos aliviados e contamos com os profissionais da atual Secretaria de Saúde para fazer uma excelente gestão à frente da Secretaria, pois o povo já sofreu demais nas mãos do antigo secretário. Ela falou do doutor Leonardo. O prefeito deveria ter colocado a Aliane desde o início do mandato. Sem dúvida, não decepcionaria. Tá bom. Eu vou falar sobre o elogio à senhora, né? Eu agradeço o elogio, né? Realmente a gente precisa dessa motivação vindo principalmente aí dos municípios. Obrigada aí, Marília, né, pela força, mas assim, eu acredito que tudo tem um tempo certo de Deus para a nossa vida. Eu tenho muito temor de Deus e esses 3 anos estando chefe de gabinete foi um período de muito aprendizado para mim. Então, eu acho que foi o amadurecimento certo para que eu pudesse assumir, porque talvez se eu não tivesse o conhecimento técnico, porque uma secretaria daquela, ela tem que ter a parte administrativa também, você tem que manter a folha de pagamento em dias, você tem que ter a questão da gestão de pessoal ali próximo, pessoas de confiança ali atuando nas diretorias. Então, assim, tem que ter esse conhecimento técnico, né? Eu já tinha atuado na área da educação, né? Eu também já atuei no legislativo do DF, né? Que foi lá na Câmara Legislativa. Então, eu tinha um conhecimento da parte de gestão pública, mas a parte de saúde, esses 3 anos foi importante para mim, para que eu amadurecesse na parte técnica e pudesse ter qualificação para assumir a Secretaria de Saúde. Ok. Tudo tem o seu porquê. Queria mandar um abraço para o Marco Túlio, está conosco, acabou de entrar aqui, está nos assistindo. Marco Túlio, um abraço, fica com Deus, viu? Um abração, obrigado por você estar aí. A Manu colocou que avançou bem pouquinho, mas avançou. Tudo bem, Manu. O Marcelo Sorriso colocou aqui, acho que ele está falando da senhora, demonstrou ter boa vontade, precisamos avançar, no entanto, parabéns. Isso aqui foi quem colocou, foi o Marcelo Sorriso. Bom, Okay. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, porque muita gente pergunta, mas como não teve
sobre a questão desse novo coronavírus aqui. Eu acredito que não seja nem bom a gente falar para não alardear as pessoas com uma coisa que nem aconteceu ainda. Acho que não é necessário. A senhora quer falar mais alguma coisa sobre a questão da prevenção contra a dengue, sobre a questão do atendimento nas unidades de emergência, quando as pessoas têm que esperar sim ou não, o que elas fazem, para que não seja dissaboroso aquela espera ali. A senhora tem algum comentário sobre esses assuntos? Sim, eu peço que de forma tranquila, né, eu quero agradecer que os nossos servidores da saúde possam atender a comunidade com mais agilidade, né, eu peço esse apoio aí da Secretaria Municipal de Saúde, mas eu acredito que a nossa equipe, ela está pronta para isso, né, e assim, a questão mesmo, os pacientes podem estar nos procurando, pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde, qualquer reclamação que tiver, a gente está aberto para poder ser resolutivo, né, porque a gente sabe que saúde ela é essencial para todos. E eu quero falar de alguns avanços também que nós tivemos. Tem aí o programa de cirurgias de catarata, que iniciou ali em 2018, né, e hoje está ali sendo mantido com recurso próprio, e há uma previsão aí da emenda parlamentar aí da deputada de 1 milhão também para estar auxiliando nesse programa. Também tem a cirurgia de vasectomia. Os homens estão na expectativa grande, pois eu quero anunciar aqui que o meu desafio é começar essas cirurgias ainda esse mês, né? Toda a parte cirúrgica ali do CAIS foi reformada, né? Os insumos essenciais para fazer a realização dessas cirurgias já está em fase de finalização, já está sendo tomada providência, né? Eu quero até agradecer ali o Paulo César, que tem acompanhado, né, a condição desse trabalho aí, dessas cirurgias que acontecem tanto da parte de catarata quanto da parte de vasectomia. Se tornou um cara importantíssimo esse senhor Paulo Sérgio, né? É uma pessoa bem assim, ligada não só ao governo municipal, quanto ao governo estadual também. Ele tem um acesso positivo aí com as autoridades também do governo federal, ele é bem articulador, né? E é isso, o prefeito Pablo, ele não tem medido esforço para dar essa estrutura, né, para a gente poder estar atendendo a população. E também eu quero agradecer aqui as pessoas que atuam ali diretamente no gabinete, que trabalham comigo, né, a assessora Tânia, o Caio, a Thaís, que tem auxiliado ali na condução do meu trabalho. Né, todos vocês que estão ali próximo, Wesley, eu fico com receio de falar mais nomes e esquecer alguém. De alguma as pessoas ficam bravas, né? Bravas. Outra pessoa que eu tenho um carinho enorme, Ana Paula, nossa tesoureira, uma pessoa muito séria, caráter ligado. Que eu conheci a Leide, né? A Leide Mar, da Vigilância e Saúde, uma pessoa muito técnica, comprometida, responsável, né? Tem muitos diretores bons ali, a Denaí do RH. Então, assim, eu gosto de me aproximar de pessoas sérias, né, que tem esse compromisso. E eu falo para eles, não me deixem errar. É lógico que a gente, né, a saúde, ela não chega a 100%. Mas eu gosto de ter essas pessoas ali próximas, né, do administrativo. Então, assim, eu agradeço ali a equipe lá do controle da avaliação, da Vigilância Saúde, que está aí com todo o empenho para combater a dengue. Mandar um abraço para o Ricardinho também, que eu até estou sentindo falta dele, o Ricardo, hoje. Normalmente setor de compras, né? Ele não para, né? Correndo aí atrás para suprir as necessidades essenciais ali das nossas unidades. Rayane ali do almoxarifado. Então, assim, tem uma equipe técnica ali que trabalha muito, né? Um comentário bacana aqui da Manu, que mostra que nós estamos evoluindo muito. Porque a Manu, ela faz parte de um outro grupo político, ela é muito acirrada, mas a Manu, olha só, eu achei interessante. Parabéns, Manu! Ela colocou aqui. Gostaria aqui de parabenizar toda a equipe do SAMU que exercem com maestria o seu trabalho. Legal, Manu, pelo reconhecimento. Bacana, parabéns. A equipe do SAMU, ela tá bem assim, coesa, né? A gente fez a adaptação agora, que foi necessário ter feito. Então, nós temos médico de plantão ali do SAMU,
né? E eu penso que, independente da questão política, a gente tem que atender os nossos moradores, os nossos pacientes. Essa é a parte prioritária nossa. Independente da questão política, nós estamos ali à disposição para atender quem precisar. Então, eu, como secretária de saúde, eu tenho também um relacionamento bom, além de ter um relacionamento bom com os vereadores da base. Hoje eu já converso assim com o vereador Elvis, já tive um contato com ele, tenho a Agiliza, professor Silvano. São pessoas que, graças a Deus, têm respeitado o meu trabalho. Paulo Galego, que também já foi da área da saúde, né? Eu vejo que a oposição, ela tem, quando ela faz uma oposição, ela faz com base na realidade, com base em provas, né? Uhum. Então, assim... Eles têm feito uma oposição bem responsável, né? Hoje o que me preocupa mesmo são mensagens falsas, né? Fake news, porque a gente que leva um trabalho sério ali, a gente tem família, a gente tem fiéis, a gente tem responsabilidade. Então, às vezes, você ser acusado de algo que você é incapaz de fazer, isso deixa a gente muito incomodado, mas... Esse é um dos motivos... Você tem que saber o trabalho que você realiza. Então, quando você é consciente de que você não faz nada ilícito e você tem sua consciência tranquila, eu acho que é isso que motiva a perseverar. Né? Esse é um dos então, motivos que a minha esposa não deixa ser candidata. Tem que ser feita de forma consciente, e não de forma para estar denegrindo a imagem de ninguém. Né? Eu acho que a crítica, ela não pode ser destrutiva, ela tem que ser construtiva, sempre no intuito de tentar melhorar, não no intuito de tentar denegrir. Os nossos profissionais de saúde estão ali à disposição, mas já vem atendendo vários pacientes, e às vezes, se o paciente não tem um pouco de paciência, também eles sentem isso, né? Uhum. Então eu peço que tenha esse cuidado, porque é muito bom que a população seja atendida, né? Pelos nossos médicos, pelos nossos enfermeiros, pelos nossos técnicos de enfermagem. O Ronaldo... Atendimento tem sido ofertado. Um abraço aí pro Ronaldo. O Ronaldo tá mandando parabéns para a senhora. A Claudineia também está mandando os parabéns. O Manuel falou aqui: minha família necessitou do SAMU, necessitou do SAMU e foi atendida atenciosamente atendida. Parabéns ao SAMU, ele dando os parabéns aqui. Bom, secretário, nós estamos finalizando o nosso tempo, porque eu preciso tratar de outros assuntos nessa live de hoje ainda. Eu queria perguntar para a senhora se faltou algum assunto, se faltou a senhora falar e dar suas considerações, passar suas considerações finais para nós aqui. Faltou só mais um programa, né? Que a gente está aí buscando, é o Ministério da Saúde que implantou, que é o Saúde na Hora, que a gente, se Deus quiser, até esse semestre, ou até esse ano, a gente pode implantar, que é o Saúde na Hora, que 4 unidades de saúde vão funcionar de 5 horas até as 10 horas da noite, com atendimentos ambulatoriais. Vai ser ali no Santa Rita, Cruzeiro do Sul, Céu Azul e Etapa, né, que também faz a dispensação de medicamentos. Isso aí é para que a gente dê continuidade aos atendimentos, e eu quero agradecer esse período que vocês estiveram aí comigo, população de Valparaíso, agradecer ao prefeito Fábio por ter confiado a Secretaria Municipal de Saúde nas minhas mãos, né, mandar um abraço aí para os nossos fiéis ali da Aliança da Fé, a comunidade geral, as nossas autoridades que são amigos, secretário Reis, Rafael Viana, né, todos os secretários que compõem aí o governo, e até mesmo aqueles que estão nos assistindo, querendo ou não, independente da questão política, tem os nossos amigos aí, que é o Túlio, a Leda, né? Uhum. Então, assim, a gente tem grandes desafios aí, mas eu quero agradecer aí o prefeito Papo pela essa indicação, e os nossos agentes de endemias, junto ali do CRES, que tem feito aí um excelente trabalho para auxiliar aí a população. Né? Muito obrigada a gente, comunidade de endemias. Vocês têm feito aí um trabalho aí de porta em porta, de sol a sol. Né? Eu agradeço o trabalho de vocês e conto com o apoio de vocês.
Ok. Tá bom? Secretária, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigado pelas respostas, a disponibilidade, o coração aberto para receber as perguntas boas, as não boas, as críticas, não críticas, os elogios. E queria parabenizar a senhora pelo trabalho. A senhora é uma pessoa muito conscienciosa, muito fácil de lidar. Eu agradeço muito a senhora e parabenizo pelo seu trabalho e de toda a sua equipe, viu? Obrigada, Carlos. Boa noite. Um abraço. Um grande abraço. Boa noite. Fique com Deus, viu? Com Deus. Tchau. Bom, aí a gente finaliza a nossa entrevista com a secretária municipal de saúde, a secretária Aliane Ribeiro, que respondeu as perguntas que lhe foram passadas, né, e nos ajudou a entender mais. A nossa ideia era falar principalmente da questão da dengue, porque as pessoas precisam se conscientizar de que o combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o que causa a doença, a prevenção no combate a esse mosquito, é importante a participação de todos, e a secretária foi enfática nisso. Bom, nós tínhamos anunciado uma série de outros assuntos, nós estamos quase batendo no nosso tempo, mas eu vou deixar alguns outros para trás aqui e a gente vai falar rapidamente sobre os assuntos, tá bom? Eu espero que não prejudique esses assuntos, porque a parte mais picante dos assuntos fica para o último momento, né? Nessa semana aconteceu a assinatura, o prefeito Pablo Mossoró assinou a ordem de serviço para a construção de uma praça, acho que é um complexo ali no Cruzeiro do Sul, porque vai ter a área de prática esportiva, a área de lazer para as crianças e a área de convivência para as pessoas, com um espaço que vai ser arborizado para a convivência das pessoas e depois pode ser transformado num ginásio, num complexo esportivo. Isso é muito bacana. Esse investimento lá é um requerimento do vereador, faz parte do requerimento do vereador Alceu Gomes, né? E coincidentemente, inclusive eu coloquei esse assunto porque algumas pessoas, vamos dizer assim, brigaram por esse assunto, porque coincidentemente essa obra vai ser financiada com um recurso que está no caixa da prefeitura, que vem de uma economia da Câmara Municipal de Valparaíso feita em 2017, quando o Alceu era presidente da Câmara. Muito bom saber que gestores conseguem economizar para que o dinheiro seja revertido em benefício da população. Mas, por incrível que pareça, houve pessoas que acharam ruim, dizendo que era direcionado, e não há como dizer que é direcionado a economia para o investimento, porque é uma decisão do gestor do município. O dinheiro está na conta, tem a indicação e ele resolveu financiar com aquele recurso porque talvez não tenha outro, ou tenha, sei lá, seja como for. Ok? Tem um outro assunto aqui, que é a Guarda Municipal de Valparaíso recebeu suas primeiras armas não letais recentemente, 8 armas de descarga elétrica, estilo Taser. Taser é uma marca, na realidade a marca dessas armas é Condor, são semelhantes à utilizada pela polícia metropolitana inglesa. Essas armas têm um alcance de tiro de 6 metros, dependendo da condição do espaço, elas chegam até um pouco mais. Está havendo uma discussão na Câmara Municipal sobre a utilização sim ou não dessas armas por conta do processo da ação direta de inconstitucionalidade sobre a forma com que a Guarda Municipal foi criada. Porém, isso a gente espera que o governo resolva. Nós, como população, a gente espera que o governo, que as autoridades resolvam. O que interessa para nós, população, é que a Guarda Municipal hoje está mais bem equipada e ela consegue atuar de uma maneira mais efetiva na segurança pública nossa, né? Outro assunto de pauta, eu estou correndo aqui, é uma coisa interessante. O sindicato Sindicep-Val participou, foi na sessão ordinária da Câmara esses dias, na quarta-feira, pressionou os vereadores e conseguiu, por maioria, porque o Zeca votou contra, um requerimento que exige do prefeito Pablo Mossoró que envie um projeto de
de correção dos salários e do plano de carreira deles. A curiosidade, eu coloquei esse assunto aqui, é porque na época de eleição a gente consegue tudo, né? Os vereadores ficam mais, vamos dizer assim, mais suscetíveis, né? A eleição está se aproximando e é uma categoria grande, são servidores públicos municipais. Um outro assunto que surgiu recentemente foi a confirmação de que o Colégio Estadual do Céu Azul vai se transformar em militar, e a primeira pessoa que repercutiu sobre o assunto, eu não vi repercussão de outras autoridades sobre o assunto, foi a deputada Leda Borges. Aí eu como jornalista, eu fico olhando o que todo mundo coloca, e ela comemorou na rede social dela a confirmação de que o colégio estadual vai ser militar. Aí eu achei interessante uma declaração que ela mandou. Eu pedi para ela uma declaração, ela mandou uma declaração assim para o nosso jornal, que está lá na nossa publicação do jornal Opção do Entorno. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. O estado de Goiás é vanguardista nesse modelo de educação militar. Demos o exemplo para o país. Lutei pela nossa primeira escola militar, a Fernando Pessoa, e agora o Ministério da Educação confirmou que o Colégio Estadual Céu Azul vai ser militarizado. Fica claro que estávamos no caminho certo. Verdadeiramente, esse era um caminho que começou lá atrás, e realmente o estado de Goiás é vanguardista e mostrou, deu o exemplo para todo o resto. Bom, o principal, um dos grandes pontos que a gente queria conversar com vocês é sobre esse camarada aqui, pré-candidato a prefeito de Valparaíso pelo Partido Democratas, partido do governador Ronaldo Caiado, aqui em Valparaíso de Goiás. Segundo informações do presidente do partido, Cassiano Franco, o governador Ronaldo Caiado confirmou o forasteiro Paulo Roriz, porque a gente tem que falar que ele é forasteiro, ele não mora em Valparaíso, ele talvez tenha um domicílio eleitoral, o que torna o registro de candidatura dele legal, mas todo mundo sabe, é de público, o que é público não precisa ser provado, por isso eu não tenho medo de dizer. Ele não é residente aqui de Valparaíso, ele é oriundo de Lusiânia, mas morador do Distrito Federal, talvez tenha aqui agora um endereço para poder ser candidato, mas não é uma pessoa que conheça a nossa cidade e quer ser prefeito da nossa cidade, chamando todos nós de imbecis e idiotas, de uma maneira genérica, né? De uma maneira atuando como se nós fôssemos imbecis, idiotas. Não temos ninguém capaz de gerir a nossa cidade, né? Então, aí a minha pergunta é, nós chegamos a marcar com vocês uma entrevista com ele, eu falei diretamente com o pré-candidato, ele confirmou a entrevista conosco. No dia seguinte, uma pessoa me ligou e falou assim, o assessor do pré-candidato a prefeito tá lá na empresa do presidente do partido, e eu acredito que ele vai cancelar com você. Dito e feito, por volta de umas 5 horas, ele pegou e me ligou dizendo que o Paulo Roriz teria uma outra atividade e que ele não sabia e que não poderia nos dar entrevista. Ok, isso foi no dia 19 de fevereiro, eu dei todo o tempo para mim não vir aqui comentar alguma coisa errada e dizer que ele está fugindo da gente por algum motivo ou por outro. Deixei aberto para a semana seguinte, ele não foi ele. Entrei em contato com o presidente do DEM dizendo que estava à disposição na outra quarta-feira, não foi marcado. Na última mensagem que nós trocamos, eu disse, ele não precisa fugir de mim. Todas as nossas entrevistas foram feitas de maneira muito cordial, seja de pessoas amigas ou não amigas, conhecidas ou não conhecidas, têm sido feitas de maneira cordial. Vou ver a agenda, não sei o quê, a agenda do secretário de Entorno, que nunca mandou absolutamente nada para Valparaíso. Nunca mandou nada para que a gente saiba para outro canto. Ou seja, não quis nos dar entrevista, e aqui fica a pergunta. Por que será
que Paulo Roriz não quer dar entrevista para a imprensa municipal, para a imprensa de Valparaíso, a cidade onde ele quer ser prefeito? Será que ele tem medo de ser perguntado alguma coisa que ele não saiba, ou de muita coisa ou de coisas que nenhuma delas ele vai saber responder? Será que ele não daria conta de me dar uma entrevista e eu perguntar qual seria a solução para determinado bairro e ele não saber que existe esse bairro? Será que é isso? Então fica a nossa pergunta: por que será que ele não quer falar conosco? Será que isso não confirma o fato de que ele não conhece a nossa cidade e não está capacitado para ser prefeito da nossa cidade? Está feito o desafio. Se o senhor acha que é capaz de administrar a nossa cidade, dá uma entrevista para nós aqui no Papo Reto, para que as pessoas conheçam essa capacidade que ninguém conhece, porque nem o seu vizinho da direita ou da esquerda não conhece, porque, não sei, pelo que a gente sabe, não tem esse vizinho da esquerda ou da direita aqui no município de Valparaíso, tá bom? Tá feito o desafio, viu, Paulo Roriz? Se você está capacitado para ser prefeito do município de Valparaíso, vem dar entrevista aqui, tá bom? Um grande abraço. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Vamos terminando por aqui. Deixa eu só mudar aqui tirar o Paulo Roriz da tela, porque eu falo com vocês e ao mesmo tempo opera. Eu queria agradecer a paciência de vocês, a audiência de todos vocês que estão conosco. Espero que a gente tenha trazido para vocês os principais assuntos da cidade e que vocês todos estejam gostando do nosso estilo de trabalho, das informações que nós estamos trazendo. E agora eu me comprometo com vocês a toda entrevista trazer uma alfinetada como essa em alguém, porque não é possível uma pessoa se dizer pré-candidata a prefeito do município de Valparaíso, que é uma vergonha para o nosso município, ser de fora e não ter a capacidade de vir aqui e responder perguntas sobre a nossa cidade. Eu nunca, em nenhuma das entrevistas, tive aqui e fiz perguntas que não fossem direcionadas a personalidade que estava falando conosco. Então, se ele se diz pré-candidato a prefeito do município de Valparaíso, ele teria que ser capaz de ser candidato a prefeito de Valparaíso, a ser capaz de administrar o município de Valparaíso. E se ele diz que mora na cidade, não haveria nenhum problema, nenhuma dificuldade de vir aqui e responder questões da cidade. Não diz que ele é da cidade? Então, responde questões da cidade. Está feito o desafio, viu, Paulo Roriz? Der conta, vem. Se não der conta, continua como estava enrolando a gente, tá bom? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado do programa. A entrevista com a secretária Eliane foi bacana, trouxe bastante informação e eu corri um pouquinho com as informações que eu tinha aqui, que eu pensei que a entrevista com a Eliane ia ser um pouquinho mais curta, mas graças a Deus foi. Quanto mais demora é porque significa que foi bom. Um grande abraço a todos, eu espero que vocês nos ajudem a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e compartilhem ele com os amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, me ajudem aí, que eu preciso ganhar din-din, preciso que a audiência seja alta. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Fui!